informações feito para você. Aqui você tem notícias, política, esporte, saúde. Você também. Programa A Alemanha entrando no ar. Debate 1550 com Jorge Luiz. Informamos que a opinião dos convidados não representa necessariamente a opinião da emissora. Estamos chegando para mais um Debate 1550 pela página da Rádio Imperial no Facebook com áudio e vídeo. Se você não curtiu ainda a página da Rádio Imperial, curta a página lá da Imperial também, né? Vai lá no YouTube também, curta a Rádio Imperial, né? Lá no YouTube nós estamos por lá também. Estamos através dos aplicativos, de modo especial do aplicativo Radiosnet. Estamos aí quase a 1 milhão, rumo a 1 milhão de acessos, hein? Que marca importante, né? Meu Deus do céu, rumo a 1 milhão de acessos lá no aplicativo Radiosnet. É o único aplicativo. Vocês falam muito do Radiosnet porque é o único aplicativo que nos dá números, né? A Rádio Imperial você pode ouvir ela por vários aplicativos aí de rádio, né? Você consegue ouvir a rádio. Você pode ouvir pelo site da Rádio Imperial também, claro. Mas nós gostamos do aplicativo Radiosnet porque ele nos dá números, né? Eles mostram aí de fato a audiência. E é isso que a gente quer. Não tem medo, não. A gente não tem medo de esconder, tem que esconder, não, né? A gente quer mostrar audiência para vocês aí, viu? E é claro, a gente tem orgulho dessa grande audiência que vocês nos dão. Então nós gostamos daquele que mostra números. É simples, né? Por que nós gostamos aí do Radiosnet? Porque ele nos dá números, é isso. Os outros não dão, né? Que sirva de exemplo para os outros também, que mostrem a audiência, os acessos. Eu acho que isso é legal, todo mundo deveria mostrar, eu acho, né? Bom, vamos lá, vamos cumprimentar aqui os nossos amigos, os nossos queridos amigos debatedores, para a gente estar conversando, estar trocando uma ideia, estar batendo um papo aí até às 6 horas da tarde, às segundas e também às quartas-feiras. Hoje uma tarde mais bonita, né? De manhã estava meio esquisito, já melhorou bastante. Culinarista Olivia Wendling, boa tarde. Muito boa tarde, Jorge. Muito boa tarde, meu mestre. Boa tarde, Zé Roberto. E boa tarde, os nossos queridos ouvintes. Como o Jorge já falou, rumo a 1 milhão de acessos através do Radiosnet. Acessem lá, baixem o app e acessem, ouçam a rádio através do aplicativo. Queremos muito esse 1 milhão, viu? Vamos conversar até às 18 horas. Afinal, hoje é quarta-feira. Hoje é quarta-feira, como diz o outro, hoje é quarta-feira, bebê! Hoje é quarta-feira, bebê! Muito bem. Boa tarde, José Roberto. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, doutor Paulo. Boa tarde, Olívia. Boa tarde especial aos nossos queridos ouvintes e vamos conversar. Boa tarde, doutor Paulo Magno.
Boa tarde, Jorge Luiz, boa tarde, Olívia, boa tarde, José Muito Roberto, boa tarde a todos os nossos ouvintes, aos internautas que nos acompanham pelo Facebook da Rádio Imperial e aqueles que estão pela plataforma do Rádiosnet nos ouvindo rumo a 1 milhão. Rumo a 1 milhão de acessos, está chegando, nós estamos chegando, estamos caminhando aí, né? Estamos caminhando a passos largos aí para esse marco importantíssimo, 1 milhão de acessos, hein? Puxa vida. Ainda mais que a que Olívia vai maravilha. nos oferecer um lauto banquete, nós estamos esperando por isso. Olha, o bolo Uma Floresta Negra eu garanto, viu? Olha aí, olha aí. Vamos A comemorar. Floresta Negra eu garanto. Vamos comemorar com muita festa. Olha aqui, gente. Os deputados da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovaram ontem, por unanimidade, a Lei 523/2023, que proíbe a criação e a revenda de animais em pet shops e estabelecimentos comerciais similares. A nova legislação cria ainda o Cadastro Estadual do Criador de Animal, o SECA. O projeto de lei, de autoria do deputado estadual Rafael Saraiva, do União São Paulo, garante o bem-estar animal e visa a proteger as cadelas e animais, também conhecidas como matrizes da crueldade da procriação repetida. O mercado de comércio de filhotes cresce a cada ano em todo o Brasil. É caracterizado basicamente pelo comércio ilegal, sem fiscalização ou regulamentação que preserve a vida dos animais. O PL de Rafael Saraiva protege cães, gatos e pássaros domésticos, né? Ele diz aqui, né, a Lei 523 de 2023 estabelece que a criação e a venda de animais só poderá ser realizada por criadores cadastrados pelo Estado, né, e que tenham o SECA. Com isso, os criadouros precisarão respeitar a legislação vigente, tendo como prioridade o respeito e o bem-estar animal. O projeto de lei agora, né, vai estar sendo encaminhado para a sanção do governador Tarcísio de Freitas, né? A aplicação da legislação ficará sob responsabilidade do governo do Estado. Eu começo com você, Olívia Wendling. Eu particularmente, acho o seguinte. Cada vez que eu passo perto de uma loja dessas, né, que vendem animais, eu não estou falando só aqui de cachorro, não. Eu estou falando do geral. Por exemplo, galinhas, patos, pássaros. Eu não gosto nem de entrar. Vou ser muito sincero com você. Porque aquele animal que está ali, ele passa uma grande parte da vida dele ali, sendo tratado como uma mercadoria. Ele está ali para ser vendido, comercializado, vivo. E onde está o problema? Porque ele é visto, eu não estou dizendo aqui que ele é maltratado, não. Ele dá água, dá comida, faz ali a limpeza. Mas falta, sabe o que falta, Olívia? Eu sinto isso. Falta o carinho. O carinho do dono. Você entende isso? Então, Claro, eu passo ali, eu estou vendo aquele animal ali, aquela galinha criada ali o tempo todo naquele quadradinho ali, né? Esperando para ser comprada, mas se ninguém comprar, é a vida do animal todinho. Um coelho, por exemplo, Olívia. Um coelho numa caixotinha, numa caixinha daquela. Quadradinho daquele ali. Quadradinho daquele. É verdade, é isso mesmo. Eu acho aquilo uma covardia. Eu acho que isso já deveria ser proibido, mas há muito tempo. Há muito tempo. Então eu quero parabenizar aqui. Tomara que eu acredito que o governador vai sancionar essa lei, mas eu acho que isso deveria ser um projeto a nível federal. Eu acho que você tinha que proibir comércio. Em loja de ração, pet shop não tem que vender bicho, vender ração. Né?
Eu acho, sinceramente, eu acho. Eu não acho certo. Queria ouvir a tua opinião, Olivia. Jorge, eu acho corretíssimo. E fora que as matrizes, as mães, né, elas são meras reprodutoras. Então, o dono, com a visão de ganhar dinheiro, eles não respeitam o descanso que o bicho tem que ter, né, que o animalzinho tem que ter, para a reprodução seguinte. Então, eles acham que aquela matriz, que aquela mãe, ela é uma maquininha, né, igual uma chocadeira. Você coloca ovos ali, aquece, X dias, os pintinhos, os codorninhas estão nascendo. E com gato, com cachorro e com as próprias aves é a mesma coisa. Só que o animal, assim como o ser humano, ele precisa de um tempo, né? Um respeito de tempo para que ele possa ter a próxima cria. E as pessoas ultimamente não têm feito isso. E vendem também esses filhotes a preços absurdos. Né? E aí, daqui a pouco, a pessoa enjoa, dá trabalho. A gente sabe que ter um bicho em casa dá muito trabalho, dá muita despesa, não é barato. Você tem veterinário, você tem medicação, você tem alimentação correta, você tem vacinação, você tem higienização do lugar onde eles vivem e não é barato. Então, eu acho que uma pessoa que vá criar e vai viver disso vendendo precisa realmente ser fiscalizada, que a lei realmente seja aprovada, que a lei seja fiscalizada. Essas pessoas tenham seus registros e sejam, de vez em quando, aparece alguém lá para Exata. fiscalizar. Não é agendar, essa coisa é o tipo de coisa que não adianta. No dia 20 eu vou à sua casa às 3 horas da tarde. Não, chega lá, tem um registro, tem o nome, tem o endereço, chega lá um belo dia, a qualquer hora. Eu não sei se isso é permitido por lei, mas acredito que sim. Depois aí o nosso mestre nos socorre, mas é fundamental, Jorge, tem que ter um acompanhamento, porque não passam de meros reprodutores. Agora, depois esses bichos ficam jogados à rua, mas uma coisa boa eu gostaria de salientar. A nossa prefeitura está com um projeto, a Secretaria de Saúde está com um projeto de castração animal, gatos e cachorros. E esse projeto está funcionando. Ontem eu castrei o meu cachorro. Assim, foi muito movimentado, mas é muito organizado. É feito por senhas, é feita uma avaliação no animal, depois é feita uma pesagem para dosagem de anestesia. O bicho só é entregue a você depois que ele está recuperado, com uma folha explicativa de tudo, de todo o procedimento que você pode ou não pode fazer com aquele animal, as indicações de remédio antipulga, de vermífugo. Então, assim, está um trabalho maravilhoso. Está acontecendo lá na quadra da Do Águas do CISEP. Imperador, lá do Do CISEP. CISEP, da antiga CAEMP, né? Está É. funcionando ali. E ontem, olha, ontem foram castrados, eu acho que mais de 120 animais entre cães e gatos. Está funcionando muitíssimo bem, com pessoas altamente capacitadas, com um carinho aos animais, assim, fiquei impressionada. Muito, muito, muito bom mesmo. Então, que as pessoas também que tenham os seus animaizinhos façam essa castração. Dá trabalho, a gente tem um cuidado todo especial, realmente dá trabalho, mas eu acho que são 15 dias apenas de um cuidado mais rígido, e depois isso passa. E você também tem o seu animal, a castração evita uma série de doenças, principalmente para as fêmeas, mas o macho também, ele é o reprodutor, né, no caso. Então, que não fiquem nas ruas soltos sem ser castrados também, eles estão com esse projeto também, tem uma série de pessoas pegando esses cães de rua
e castrando, levando para castrar, é tudo gratuito, inclusive a medicação de antibiótico você recebe com a indicação de dar e tudo, é de acordo com o peso do animal, a dosagem. Então, assim, muito bem feito. Então, você que tem o seu cãozinho, quando for a época do castramóvel no seu bairro, cadastre, leve seu animalzinho e tenha consciência de que você não vai ter mais problemas com filhotes, né? Porque nasceu. Quanto tempo vai ficar com você? Para quem você vai doar, né? É um outro problema muito sério também, e a gente sabe que o bicho sofre e não é legal. O bicho passa fome, sente frio, sede, então é muito sério isso. Parabéns aí à lei. É verdade. O que você achou aí dessa lei, o Zé Roberto? Ô Jorge, olha só, é um assunto que eu não domino muito. Eu nunca tive animal em casa. Não tenho até. Não é um lugar que eu transite assim com facilidade. Eu sou da opinião que todas as atividades elas têm que ser. Tem que ter assim a sua validade, né? Tem que ter, por lei, através das leis, elas validam as atividades. A gente tem que ver, talvez o doutor Paulo depois possa falar mais até como advogado. Eu não sei o que está realmente o teor inteiro da lei, mas eu acho que se essa lei foi proposta, Jorge, é porque elas vêm de algum tipo de demanda, né? Alguém já pesquisou isso, viu que realmente havia um exagero nas reproduções, que os animais estavam sendo de repente, muito, muito utilizados no sentido mais vil da história, que é o caso do ganhar dinheiro em cima dos bichos, né? Vamos esperar para ver. Eu acho que se a lei está sendo proposta e foi aprovada até por unanimidade, é porque ela tem a sua validade e ela está vindo na hora que tem que vir, né? Não vamos também generalizar, porque a gente sabe muito bem que tem muitos criadores que são de altíssima qualidade, que produzem animais muito, muito assim, com pedigree, com todo cuidado, né? Com todo cuidado, a gente não pode também generalizar. A lei, talvez, Jorge, venha premiar quem faz um bom trabalho. Quem faz um bom trabalho vai simplesmente levar a chancela dessa lei que vem para premiar exatamente quem está agindo dentro de uma normalidade, né? Eu vou esperar. É um segmento que eu não tenho muito conhecimento, realmente, nenhum conhecimento, porque eu nunca tive bicho, nem quando era pequeno eu tive, nem todas as casas que eu morei lá dos meus pais, e mesmo aqui a gente não tem. Então, eu até não tenho como avaliar. Eu deixo a critério, por exemplo, a Olívia tem, você tem, o doutor Paulo tem, podem avaliar melhor esse tratamento entre quem vende o animalzinho, como é que são os cuidados, como é que a coisa tem que ser. Eu acredito que tenha gente séria cuidando também desse lado. Com certeza, né? Claro. Agora, como você mesmo diz, Jorge, é aquela coisa, você também deixar um animal enjaulado ali, sendo observado e não tendo trato, às vezes não saindo nem daquela gaiola, também eu acho uma maldade. Eu acho que essas coisas são pontuais e têm que ser corrigidas. Tomara que a lei faça isso, e como nós temos um luxo de ter um jurista presente à nossa mesa de debate, eu acho que ele pode nos dar mais, assim, alguns detalhes mais, até porque ele gosta, ele tem um cãozinho lá do filho, né? Eu não tenho, eu não posso, não ouso fazer mais comentários por conta disso. Uhum. Doutor Paulo Magno, e aí, doutor Paulo, o que você acha dessa lei? Rábula do direito. Né? Sou um mero rábula do direito, mas vamos lá. Respondendo a Olívia, qualquer função comercial, qualquer estabelecimento comercial de venda de qualquer coisa, ele pode ser fiscalizado a qualquer hora.
Ele não precisa marcar hora para ser fiscalizado. Ele pode ser fiscalizado a qualquer hora. Se este criadouro de animais se cadastrar como tal, ele pode ser visitado a qualquer hora, independentemente de sem agendamento, né? Sem agendamento, dentro do horário comercial, ele pode ser visitado a qualquer hora pelos fiscais. Bom, o que se discute são lojas que comercializam animais. Eu acho que esse é o ponto da lei. E realmente eu acho uma maldade que não tem tamanho. Ficam ali os animais expostos. Eu me lembro, tínhamos uma loja aqui antiga e tal, famosa até aqui em Petrópolis, que vendia rações e tal, e também tinha os animais lá para vender. A gente sabia a procedência dos animais, eles eram bem tratadinhos lá, mas, sinceramente, dava uma pena desgraçada da gente chegar ali, passar, olhar, mesmo que você até fosse para adquirir um animal. Você olha para um e os outros, tadinhos. Dá vontade de levar... Está livrando aquele, né? Dá vontade de levar tudo, né? Dá vontade de levar tudo. Que nem orfanato, né, doutor? De ver. Hein? Que nem orfanato, né? Exatamente. Não dá, o que a gente não gosta para si, também não deve pensar para os animais, né? Imagine você trancafiado dentro de uma jaula e você... Vamos imaginar um orfanato. Você pegar... As crianças estão soltas no orfanato, lá são bem tratadas e tal, mas imagine se elas estivessem engaioladas. Coisa absurda. Hipótese terrível, né? Aí, por que fazer isso com os animais? Eles não pediram para nascer. Houve um cruzamento ali de um macho com uma fêmea e que nasceu um filhote. Agora, é um absurdo total isso. A comercialização de animal é muito triste, né? O cachorro do meu filho, o cachorro que meu filho tem, que é criado como se fosse um filho, né? Eles não têm filhos, têm um cachorrinho e tal. É o xodó da casa, né? A gente trata com carinho, com amor, com dedicação. Agora, dá despesa, Jorge. Claro. Dá muita despesa você ter um animal. Antes de você pensar em ter um animal, pense na despesa que ele dá. Alimentação. Não é qualquer tipo de... Não são todos os animais que podem comer qualquer coisa. Ração balanceada. Ração balanceada de boa qualidade que você tem que dar. Você não pode dar qualquer tipo de ração. Tem ração para cachorros de porte pequeno, de porte médio, de porte grande. Né? Tudo isso tem que ser balanceado. Para os cães velhinhos, tem a ração sênior. Tem a ração sênior, exatamente. Os mais gordinhos têm a ração light. Exato, exatamente. Cachorro não pode comer determinadas coisas, você tem que saber o que o cachorro pode comer. Eu fiquei até impressionado, estava escutando um detalhe na internet, que não se deve dar banana a cachorro. Eu não sabia disso. A maçã pode, mas a banana não. A maçã sem o caroço, né? Exatamente, agora tem veterinário que deixa dar banana. Engraçado. As minhas pequenas podem comer. Não sei por quê. Então você tem que saber também a raça do cachorro, para que determinados alimentos, determinados cachorros não podem comer, não podem, passam mal. Então, e cada animal tem uma reação diferente também. Você tem que conhecer o seu animal, né? Então, isso é muito... Eu vejo pássaro engaiolado, isso me dá uma agonia. A mim não gosto. O pássaro foi feito para voar, para estar livre, né? Mas é bonito o canto do pássaro. É bonito, escuta ele cantando na árvore. Lindo. Agora, quem é um criadouro de animais, que tenha espaço, é isso, tudo bem, não tem problema. Regulamenta a sua profissão, registre-se devidamente, e aí você poderá comercializar o animal. Tem animais que têm pedigree, que tem não sei o quê, tem... Esse nosso sítio, ele tem certidão de nascimento, tem uma série de coisas. É uma frescura que eu nunca vi igual. Mas tem. São caros, né, doutor?
São caros, mas meu filho ganhou, meu filho não comprou, não, ele ganhou. Ele ganhou o look. Ele foi ganho, nós não compramos, não. Eu acho que tem outro, um outro aspecto, não tem um aspecto comercial, né? E eu sou francamente favorável a essa lei. Eu acho que realmente é uma maldade muito grande. Eu, às vezes, passo ali, tem as pessoas para adotar, estão fazendo ali aquelas adoções, né? Mas você passa a ver os cachorrinhos ali dentro daquele cercado, aquilo me dói o coração. Eu juro por Deus, eu fico condoído de ver. Eu sei que eles estão ali só para um períodozinho, para expor, para ver se alguém quer pegar. Agora, você que vai pegar, que tenha responsabilidade. Porque na pandemia, muitas pessoas pegaram os animais. Porque não tinham como sair, não tinha nada, começaram a adotar animais. E depois da pandemia, soltaram os cachorros na rua, os animais. Exatamente. Então, isso não é amor pelo bicho. Você não tem amor pelo bicho. Eu tenho. Não tem nada. Você teve o egoísmo de querer satisfazer o seu ego, de ter um animal durante um período que você estava sem poder sair para brincar e depois você jogou na rua. Passou a ser uma mera companhia, né? Exatamente. Oi? Pois não. Não, eu ia falar o seguinte, até como bem disse o doutor Paulo, esses caras que lidam com esses animais assim de raça, que eles obedecem um certo critério na hora que vão fazer o cruzamento para não deixar o produto que eles vão vender, a raça pior. Esses caras, eles normalmente, Jorge, eles têm muito cuidado, porque é a galinha de ouro deles. E gastam muito dinheiro. Como a Olívia, eles não vão botar a matriz deles para cruzar tão logo tem os filhotes, porque eles sabem que eles podem sacrificar e perder uma matriz muito valiosa. Né? Então, como bem disse o doutor Paulo na área jurídica, essa legislação, eu até vou tentar acreditar que vai ser isso. Ela vai vir premiar quem faz bom trabalho. Quem não fizer bom trabalho... E fiscalizar, condenar aqueles que fazem pelo dinheiro. Porque o doutor Paulo estava falando, e a Olívia também, eu acho que deve saber, e você também, Jorge, você hoje ter um cachorro é um luxo, é quase como ter um carro. Porque você vai ter que ter cuidados todos os anos, vacina todo ano, comida. Eu estava vendo, Jorge... Zé, só para corroborar com o que você está falando, eu tive uma amiga nossa agora que gastou R$15 mil com o cachorro. Eu acredito. Entre cirurgia, CTI, mais não sei o quê, R$15 mil que ela gastou com o cachorro. A minha cunhada tinha um Golden Retriever. E eles viajavam muito, ela colocava num hotel, esses hotéis de cachorro, né, nas férias, e numa dessas o cachorro ficou doente. Ele pegou uma bactéria que foi direto ao coração, eles moravam na época na Lagoa. Quantas vezes ela falou que tinha que ia passear com o cachorro, tinha que pegar um táxi e voltar de táxi, porque tinha dado uma volta grande, o cachorro simplesmente parava, desmaiava. O finalzinho do cachorro, ela falou para a gente uma vez, olha, eu estou dando um remédio para ele que custava R$700, Jorge. Nossa. Então, é muito caro. Eu estou lembrando que uma coisa que o doutor Paulo falou, de adaptação, aquele humorista Rafinha Bastos, ele mora nos Estados Unidos. Ele está lá, faz a comédia dele lá nos Estados Unidos, ele casou com uma moça que morava lá também, uma outra brasileira, e eles compraram um cachorro. Então, quando vieram para o Brasil de férias, o cachorro não se adaptou à ração brasileira. Não estava querendo comer, porque estava acostumado com a ração que ele comia lá, e quando chegou aqui, foi um custo para o bichinho se adaptar à comida daqui. Então, você vê que são cuidados que você tem que colocar dentro do seu dia a dia. Não tem jeito de não fazer isso com um animal, até porque são valiosos esses animais, não são baratos. Você quer ver uma coisa também? Além também dessa lei, Jorge Luiz, só para acrescentar, existe a lei hoje que protege que você pode denunciar às autoridades competentes, inclusive ao juizado, ao Ministério Público, maltrato de animais.
Se a pessoa maltrata o animal hoje, você tem direito a fazer esta denúncia. E ela responde por isso. Responde por isso. Se existe isso, por que não existir uma lei que regularize a venda de animais? Não é isso? Faço mais do que certo. É verdade. Até porque está dando dinheiro para os outros, né, Jorge? É um segmento que gera muito dinheiro para quem faz isso, para quem vende. Então, tem que cumprir as leis. Agora, tem muita coisa também que as coisas melhoraram nesse sentido, né? Você vê que na minha época, eu me lembro que, época de garoto, às vezes a indústria fazia lá uma promoção, né? E aí as crianças levavam aqueles pintinhos para casa, peixinho para casa. Rapaz, tu consegue imaginar um troço desse hoje em dia? Cara, tu imagina... Passava o carro na rua trocando garrafa por pintinho. Cara, olha que eu vivi isso. Olívia, você consegue imaginar levar um peixinho para casa num saquinho daquele? Aí tu chegava em casa, tu pegava água da torneira, botava lá dentro de uma lata, o peixinho ali dentro. Meu Deus do céu, que coisa, rapaz. Aí depois fizeram a lei que você não podia... Animal não pode estar como brinde. Não pode entrar como brinde, né? E até alguns anos atrás, isso era possível, né? A pessoa ia lá, uma loja estava fazendo aniversário, aí as crianças passavam na loja, ganhavam um pintinho, vinha numa caixinhazinha, levava um peixinho num saquinho. Consegue imaginar uma coisa louca? Porque se descobriu que um bichinho desse pode ser um foco de doença, né, Jorge? Pois é, rapaz. Hoje nós já sabemos que temos a gripe aviária. E quando acontece de ter algum foco, a primeira coisa é se afastar dos bichos. Então, como é que você vai levar para casa um bichinho que você não sabe se tá doente ou não? Então, é muito complicado isso. E sem contar o seguinte, né, Zé? A família, às vezes, não tinha a menor estrutura para manter o bichinho ali, e levava, e dava para casa, passava e levava um. Coisa de doido, rapaz. E aí, às vezes, chegava à conclusão que gostava mais do gato, dava o pintinho para o gato. Ainda tinha isso ainda. O problema é esse, exatamente. Pois é, ainda tem esse detalhe. Bom, rapaz, e essa daqui agora, hein? Olha só. Marcela Ferreguete. Quem seria Marcela Ferreguete? Ela é uma das mulheres mais procuradas do Espírito Santo. E aí, o que aconteceu? Domingo, ela se entregou após um pedido do filho de apenas 6 anos de idade. A mulher de 23 anos é suspeita de chefiar o tráfico de drogas em Santa Teresa, na região serrana do estado. Estava foragida havia 1 ano e vivia no bairro Alto Laje, em Cariacica, na Grande Vitória. Além da criança de 6 anos, Marcela tem outros 3 filhos, sendo o mais novo com 9 meses de idade. De acordo com o delegado da Delegacia de Santa Teresa, ela se dedicava há anos ao tráfico de drogas no bairro Vila Nova, no município. Em junho desse ano, o G1 fez uma matéria que mostrou que a Marcela já integrava a lista de mulheres mais perigosas do Espírito Santo, junto com outras 4 mulheres com idades entre 25 e 53 anos. Na lista há traficantes e homicidas. Em entrevista à TV Gazeta, ela disse que caiu na real e decidiu se entregar à polícia. Abre aspas, palavras dela. Eu vivia em um mundo de ilusão e estava cansada de fugir. Me senti um lixo, fecha aspas, disse a mulher, que tinha passagens por tráfico e associação ao tráfico. Marcela ainda afirmou que vivia em um mundo de ilusões, cheio de armas, drogas, curtição e dinheiro. Para a suspeita de tráfico de drogas, apesar de ter tudo isso, as consequências não valem a pena. E ela falou que vai começar tudo do zero depois que ela sair de lá. Ela falou que agora a preocupação dela, quando sair, vai ser cuidar dos filhos. Dr. Paulo Magno, olha aí essa história, uma história realmente uma das mulheres mais procuradas do Espírito Santo, né? Segundo ela
Ela ouviu, estava foragida, ouviu o apelo do filho de 6 anos e resolveu se entregar, doutor Paulo. Antes tarde do que nunca, né? Que ela realmente tenha se arrependido de tudo que fez de errado durante a vida, né? E que esse filho tenha sido a bênção para ela se redimir de tudo aquilo que ela praticou de errado. As pessoas podem se recuperar, têm o direito de se recuperar, devem ter a chance de recomeçar uma nova vida, apesar que eu acho meio piegas que uma criança de 6 anos tenha tido a compreensão de fazer a mãe se entregar pelo trabalho que ela exercia. Enfim, pode até acontecer que esse filho seja, se realmente ele fez isso, ou se não fez também, que seja abençoado e que possa ser a redenção desta mulher como mãe, como ser humano, que deve ter o respeito pela sociedade e a recíproca ser verdadeira. Agora, a verdade é a seguinte: ameniza de alguma forma, doutor Paulo, a situação dela? Não. Eu não vejo que amenize. Ela vai pagar pela pena, pelo crime que ela cometeu. Talvez pode ser que o juiz a sentencie por um prazo menor, vai depender dos crimes que ela cometeu, da ficha corrida que ela terá na polícia, né? E da espécie de crimes que ela tenha cometido. Isso tem que ser analisado pela autoridade judicial e, se não for crime de júri, se for só crime culposo, que ela realmente pague a sua pena de acordo com aquilo que ela fez. É muito subjetivo, é muito difícil a gente, sem conhecer os meandros dos casos em que ela tenha sido indiciada, que ela possa vir a ser indiciada, né? Para a gente poder apená-la. Mas eu acho que todo mundo tem direito a recomeçar, a ver que está errado. Ô Jorge Luiz, essa porcaria dessas drogas não leva a nada mesmo. O tráfico é a pior coisa que pode ter o ser humano. O ser humano realmente precisa pensar muito. Esse negócio de descriminalização das drogas, isso tem que ser muito discutido com a sociedade, não é assim. Os países que fizeram isso estão arrependidíssimos. O Canadá está uma desgraça no Canadá. Está uma coisa horrorosa. Nos Estados Unidos, vários estados já estão revogando a lei, porque não deu resultado positivo. Você imagina só, Jorge, vai acabar com o tráfico. Não vai acabar com o tráfico coisa nenhuma. O tráfico vai continuar, porque nós hoje temos falsificação de tantas coisas, meu Deus do céu. Falsifica-se roupa e vende-se no mercado paralelo. Como é que não vai falsificar droga e continuar vendendo? Vai continuar assim. Isso não é assim. Coisas não podem ser postas na mesa de uma maneira simplória. Isso tem que ser muito bem discutido, muito bem analisado. Não vamos atravancar. A Holanda está um horror. A Suíça, vejam só. A Suíça, que é um país ultra desenvolvido, está tendo problemas com drogas depois que regulamentou. Não dá certo isso. O nome já diz, é droga. Não precisa dizer mais nada. Para uso recreativo? Que para uso recreativo? Que isso? E você hoje começa com um tipo de droga, amanhã você vai querer um mais forte. É igual a pessoa que bebe todo dia um cálice de cachaça. Depois de 1, 2 anos, ela passa a beber 2. Daqui a pouco, a garrafa de cachaça não dá mais para ele. Ele já vai querer uma coisa mais forte. E isso, infelizmente, é assim, é uma progressão. Vai na progressão. E a progressão é geométrica, ela não é aritmética. Ela vai dobrando. Então, eu acho que isso é um assunto, Jorge, que tem que ser muito discutido com a sociedade, muito polemizado,
E a gente tem que ter muita atenção com isso. Muito Agora, bem. eu peço realmente que essa mulher tenha tido o caráter, que tenha tido a coragem, louvo ela ter se entregue à sociedade, à justiça, porque evitou uma série de problemas que poderiam advir, inclusive com a própria morte dela. E sem contar, doutor Paulo, que é uma moça de 23 anos de idade. 23 anos é nova. Melhora um bocadinho para mim aqui, meu amor. E isso, melhorou. Uma mulher Tem de a vida 23 pela anos, frente. uma vida toda pela frente. Toda. E sem contar o seguinte, doutor Paulo, a vida, porque ela era responsável por chefiar o tráfico de drogas, mas você imagina, essa mulher, ela vivia o pavor de a qualquer momento a polícia bater na porta dela. Exatamente. E ser morta até, Jorge. O peso disso, né? Porque no confronto, a pessoa coada, a pessoa faz qualquer coisa. É. Né? E aí ela poderia ser morta, deixar filhos. É. Né? Quer dizer, os filhos verem isto é uma coisa terrível. Eu acho que ela fez o certo. Apesar de estar errada, fez o mais certo. Muito bem. Olivia Wendelin, como é que você vê aí a atitude dessa mãe, que, segundo a matéria, ela resolveu, né? Ela resolveu, o filho de 6 anos de idade, fez aí o apelo, né, do jeito dele lá, e ela se entregou, né? Estava foragida, resolveu se entregar, sendo uma das mulheres mais procuradas do Espírito Santo, Olívia. Pois é, Jorge, eu concordo plenamente com o que o mestre acabou de dizer. E realmente, apesar de estar totalmente errada, ela fez o ato mais certo que ela podia fazer na vida dela, assumir as consequências, se entregar, vai ser julgada, porque ela estava sendo um exemplo para o próprio filho. Amanhã, o que essa criança, né? Qual é a referência de mãe que essa criança tem? Então, existe luz no fim do túnel, sim. Essa criança, tomara realmente que ele tenha feito isso. Foi um anjo de luz aí na vida dessa mãe, e que agora ela, ficando presa, vai responder, vai ser condenada, claro, mas ela, pelo menos, assumiu os seus erros, vai ser julgada por isso, vai cumprir a pena necessária, mas também depois ela vai seguir em frente, porque é um péssimo exemplo para o filho, para a própria família, né? Então, eu acho que realmente caiu, né, a ficha, e realmente ela vai responder por toda a vida errada, uma pessoa muito nova, mas que também tem a responsabilidade de criar e educar um filho. A responsabilidade é dela. Você mãe, Olívia, como é que você vê esse ato de uma mãe? Porque ela mostra aqui, tinha dinheiro, ela tinha poder. Sim, né? Jorge, Ela poderia, com o dinheiro que ela tinha aí, por ser uma pessoa das mais procuradas do Espírito Santo, ela poderia estar em qualquer lugar, logicamente, com o peso de ser presa a qualquer momento. Exatamente, faltou a ela o essencial, o poder da liberdade. Apesar dela poder ir a qualquer canto com o dinheiro, mas a paz interior, a liberdade interior dela não existe, porque ela ficava todo o tempo acuada, porque ela poderia ser pega a qualquer momento. Então, isso é falta de liberdade, Jorge. É diferente de você poder sair da sua casa, ir à casa do vizinho, ir no comércio na esquina, ir ao centro da cidade. Não pode. Então, que exemplo ela está dando a esse filho? Eu só espero, Jorge Luiz, eu gostaria de complementar aqui, porque uma pessoa que chega a um ponto de fazer este ato que ela fez, que é um ato até louvável, sem dúvida, se realmente ela está redimida, ela está querendo mudar de vida, que ela não seja conspurcada dentro da própria prisão, porque nós conhecemos o nosso sistema prisional, né? Este é que é o problema. Chega lá uma coisa, sai outra, né? Não, exatamente. E tem um detalhe também, né, doutor Paulo? Ela tem a cabeça, né?
Eu acho que pelo ato dela ter realmente abdicado de tudo isso, eu acho que ela deveria ter, inclusive, ela deveria ficar numa ala mais moderada. Light, vamos dizer assim, mais light. Mais light. Porque senão... Exatamente. José Roberto, e aí? Ô Jorge, eu vou seguir uma linha de raciocínio aqui do Dr. Paulo. Eu fico meio com o pezinho atrás se essa medida, essa decisão dela foi através de um pedido de uma criança de 6 anos que eu não sei se teria maturidade para ver isso. Saber que a mãe é uma criminosa. Eu não sei se essa criança sabia disso. Agora, Jorge, como bem disse o doutor Paulo, a gente não sabe de todos os fatos, mas como você, lendo a matéria, passou detalhes para a gente, ela, como sendo uma das mais procuradas do Estado, uma traficante importante na cadeia desse segmento, a gente sabe muito bem que o traficante não é vendedor de feira, né, Jorge? Ele Sim. lida com morte também. Né? Ele, para ele subir, galgar degraus nessa escada, tem obstáculos que não são abatidos, não são resolvidos com conversa. A gente sabe disso. E para ela chegar nesse nível que ela está, Jorge, ela era tinha prestígio. Né? Conquistou essa fama, não conquistou essa fama à toa. E a respeito dela ser colocada em uma ala, assim, mais moderada, eu não sei se funciona desse jeito, né? Porque todo mundo deve saber quem ela é. E ela deve ter seus... por exemplo, para evitarem que ela faça mais estrago do que vai ser com a prisão dela, ela deve ter seus protetores lá dentro também. Porque a gente sabe muito bem que ela não era uma funcionária da boca de fumo. Se ela era uma traficante importante, ela era uma dessas que lidava com os milhões que a droga proporciona. Né? Então, eu fico com o pezinho atrás porque eu acho que não é só a venda de droga, Jorge. Uma pessoa, para chegar nesse nível, tem que mostrar muito mais serviço do que só ser uma boa negociadora de droga e que subir. A gente lê jornal, a gente lê matérias na internet, a gente sabe muito bem como funciona isso. Que não deve ser moleza você... Eu acredito que ela tenha sido impelida a tomar essa decisão, talvez até pelo medo de morrer, assim, um medo iminente, não porque ela tenha medo de morrer, porque quem está nesse ramo não pode ter medo de morrer, porque pode morrer a qualquer momento. Eu digo assim, talvez uma ameaça bem próxima dela de que aconteça alguma coisa, por isso ela tomou essa decisão. E complementando o que você está dizendo, Zé, eu até não sei se isso de dizer que o filho a convenceu de se entregar não serviu como mero pretexto para uma atenuante dela. Também. É isso aí. Porque é muito... A gente sabe, uma criança de 6 anos convencer a mãe a se entregar... Que o doutor Paulo, que sabe muito bem mais nessa área de legal, a gente sabe, Jorge, por exemplo, ela não era uma estelionatária que tinha roubado, dado um golpe em alguém. Ela era uma das mais procuradas traficantes do Estado do Espírito Santo. Então, você sabe muito bem como é que funciona para você se manter no topo. Quantos obstáculos você não tem que eliminar para se manter ali. Então, talvez a gente nós não estamos fazendo juízo de valor. Não, a gente só tem que ficar com o pezinho atrás de uma decisão tão amorosa como essa. O meu filho me pediu. Mas se o filho pediu,
por que não pediu para, antes dela entrar na vida da marginal que ela leva? Será que essa criança veio sentir isso 6 anos depois? Eu acho que ele não tem maturidade para fazer, talvez nem saiba o que a mãe faz. Porque ela deve ter dinheiro para dar uma qualidade de vida. Talvez ele não fique com ela, mas fique com algum parente, com a mãe, com alguém que cuide da criança, com todos os recursos materiais que ela deve poder dar a ele, né? E agora ela vem com essa história. Não somos nós que temos que julgar, o doutor foi muito feliz, não podemos fazer juízo de valor, simplesmente são deduções que a gente está fazendo aqui, que talvez possa depois, daqui a algum tempo, Jorge, você volte com essa matéria e a gente saiba mais a respeito. Não, né? Não tenho dúvida disso. Verdade. Que a mesma coisa pegar hoje. Vamos imaginar, Jorge, que o Fernandinho Beiramar estivesse fora da cadeia e a filha dele é dentista, fez a faculdade junto com a irmã da minha cunhada, da minha nora, na faculdade de odontologia ali de Caxias. Vamos imaginar que, em determinado momento, hoje ele fala assim: olha, eu estou abandonando a vida de crimes porque a minha filha me pediu. Pô, Jorge, não é uma coisa muito fácil de se aceitar assim rapidamente, e até ela vai lidar com a justiça, com o Ministério Público. Esses caras estão acostumados com esse tipo de situação e vão saber encaminhar isso do jeito que tem que ser. Muito bem. Bom, rapidamente aqui, antes de nós entrarmos aqui no tema do programa, para a gente estar encerrando. Jorge, tem mensagem de Paulo Siqueira? Tem mensagem do Paulo Siqueira. Graças a Deus. Boa tarde, Jorge Luiz e queridos debatedores. Nossa querida Eunice. Olha ele aqui com a gente, acompanhando o nosso programa. Boa tarde, pessoal. Ótimo programa para todos. Abraços. Valeu, Paulinho. Olha Regina, que intimidade. Boa tarde, amigos debatedores e ouvintes. Um ótimo debate para todos. O Gabriel também está com a gente aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde. Mary Correia também está com a gente. Mary. Boa tarde, Jorge Luiz, amigos debatedores e amigos ouvintes. Uma ótima tarde para todos. Obrigado, querida. Hoje nós temos que acelerar aqui. Quem? Norinda ligou, né? Está com a gente aqui também. Valeu, Norinda. Olha aqui, gente, esse tema aqui. Também. Vera Sixel. Tem Verinha aí também. Chegou aqui, ó. Vera Lúcia Sixel tem aqui também. Boa tarde. Está aparecendo aí não, né? Ainda não chegou, né? Tá, agora tá. Boa tarde para todos. Grande abraço. Valeu, Verinha. Beijo para você, meu amor. Olha aqui, nossa amiga Carminha também, da Lúcia, lá da Duarte da Silveira, também está assistindo através da live, tá? Que bacana, Carminha. Um beijo para você e para a Lúcia. Maravilhosas elas. Olha aqui, cabeleireira sobrevive após cair do 7º andar de um hotel. Oh, meu Deus do céu. A cabeleireira Tomney Reid, de 20 anos, sobreviveu após a queda do 7º andar de um prédio em Melbourne, na Austrália. A jovem passou por várias cirurgias e está internada para se recuperar. Segundo informações de um diário de lá, o acidente aconteceu no dia 29 de julho, por volta de 1h30 da madrugada. Ela caiu de uma altura de 21 metros da sacada de um hotel. As circunstâncias da queda ainda não foram esclarecidas. A família da jovem contou que a equipe médica chamou a sobrevivência dela de um milagre. Ela milagrosamente desafiou as probabilidades e está viva. Ainda tem muita luta pela frente, mas é uma das pessoas mais fortes que eles conhecem, segundo o pai da menina afirmou. Ainda conforme a família, eles perderam a conta do número de cirurgias pelas quais a jovem passou e informaram que a extensão dos seus ferimentos ainda não está muito clara. Uma moça muito bonita e que sobreviveu 20 anos de idade após uma queda do 7º andar de um prédio. O doutor Paulo Magno, que coisa, hein? 7º andar, graças a Deus ela conseguiu escapar, né? Ontem, rapidamente aqui nós falamos daquele caso do rapaz da academia. Pela primeira vez hoje ele conseguiu sentar sozinho na maca. Então, já é um avanço também. Todo e qualquer avanço tem que ser muito comemorado. Agora, essa moça, de fato,
Nasceu de novo. Nasceu de novo. Ela vai ter que comemorar 2 aniversários, né? Não resta a menor dúvida. Que ela não fique com nenhuma sequela devido a essa queda, né? Porque também a gente não sabe as consequências que poderão advir desse tombo, que é uma altura muito grande. Muito? 7 andares é uma coisa alta. Eu chego aqui na janela do meu 8º andar, já fico apavorado, imagina ela no 7º. Eu vejo aqui, também, 9º andar. O 9º andar aqui do prédio é alto pra caramba isso aqui. Alto, né? Então a gente, que ela tenha realmente, não fique com sequelas maiores, naturalmente algumas, não resta a menor dúvida, deverão ter, porque uma queda dessa é muito grande. Ela não deve ter caído em cima de cimento, nada disso, porque senão não dá para sobrar nada. É impossível. Mas milagres acontecem, né? E esse é um deles. É verdade. Não era o dia dela, né? Esse negócio de dizer quem morre na véspera é o peru, porque o dia dele é a véspera. Quer dizer, então todo mundo morre no dia certo, né? Não tem dúvida. Sem Olivia Wendling. E aí, Olivia, cai do 7º andar e não aconteceu nada, né? Às vezes a pessoa, um tombinho bobo, né? Pois é, Jorge, mas essa aí foi protegida. Papai do Céu botou a mão embaixo e não era a hora dela. Hoje é o dia, né? Ou não era, ele virou a página lá, não era o nome dela, foi uma fatalidade, foi um acidente, e ele foi lá e botou a mão por baixo. Então, que realmente, como disse o mestre, que ela não fique com sequelas, vão ficar algumas cicatrizes, claro, mas é vida que segue, é por aí, é caminho em frente. E agradecer muito por estar viva. Não é gato, não, mas teve 7 vidas. Oh, meu Deus do céu, meu Deus do céu. José Roberto, poxa vida, muito, papai do céu abençoou ela, né? Jorge, como nós comentamos no acidente do rapaz da academia, dessa moça é uma fatalidade para o bem, porque ela sobreviver é um milagre, realmente. Se a gente imaginar que cada cômodo normalmente tem 2,70, se você multiplicar por 7, vamos jogar um pouquinho para cima, 3 vezes 7. 27 metros. Olha só que... 3 vezes 7, 21. 21. Olha que distância que ela caiu. Se ela sobreviver e, dependendo das sequelas, forem sequelas contornáveis, né, como bem disse o doutor Paulo, vai que a mulher caiu, sobreviveu, mas ficou toda sequelada, e é complicado. Tem a vida, mas vai ter o resto dos anos que ela vai ter ainda viva, vai ter muito o que fazer. Mas realmente os médicos têm toda a razão, é um milagre, cara. Milagre. Caramba, rapaz. E uma moça muito bonita, viu? Olhos verdes, uma moça muito bonita. Tomara realmente que ela consiga, né, superar. Já teve a primeira vitória, né? E foi sobreviver a uma queda de 7. O doutor Paulo mora no 8º, exatamente isso. O doutor Paulo mora no 8º, e é bem alto ali, né, doutor Paulo? Você imagina ali, a pessoa cair de um prédio desse. Deus me livre, não é bom nem pensar. Não é bom nem pensar no negócio desse. Faltam 2 minutinhos aqui para a gente estar encerrando o programa de hoje. Agradeço mais uma vez a presença dos nossos colegas para esse bate-papo. Doutor Paulo Magno, muito obrigado, meu amigo. Obrigado, Jorge Luiz. Um abraço para você, para a Olívia, para o Zé Roberto, para os nossos ouvintes, os nossos internautas. Lembrando sempre a todos que sábado estaremos com mais um programa a partir das 9 horas, pela nossa querida Rádio Imperial e também aqui pelo Facebook da Rádio Imperial. Quem quiser nos acompanhar, teremos imenso prazer em recebê-los. E também pelo Radiosnet, rumo a 1 milhão de acessos. E vamos lá. É verdade. Olivia Wendling, nossa querida culinarista, muito obrigado. Sexta-feira tem a reprise da receita, não é? Sem dúvida, reprise de receitas. Domingo temos Alemanha Música. Segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta. E você falou do rapaz, eu gostaria de falar aqui também da roupa do rapaz que faz o anjo nos Correios. Boa. Parte dela foi recuperada, né? A maldade tamanha, quem pegou joga na lixeira, né? É absurdo. Quer dizer, é só para prejudicar, é um espírito sem luz.
alguma coisa de muito ruim, mas Deus ajuda sempre, não tenham dúvida disso. E só uma outra colocação, Jorge, quanto a essa criança de 6 anos, se realmente ele falou, a criança ela consegue sim, Zé, ela tem uma sensibilidade, ela ouve. Hoje as nossas crianças elas estão muito atentas e, queira ou não queira, o acesso às redes sociais, à internet, permitem que elas saibam das coisas. E uma criança ela tem uma visão diferente da nossa enquanto adultos e, de repente, uma sensibilidade muito grande a tocou e fez com que ela pedisse que a mãe saísse dessa vida. Só uma opinião, tá? Não, mas concordo. A todos o meu carinho, um grande abraço, Zé, para o meu mestre, para você, Jorge, e o carinho especial a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado. José Roberto, muito obrigado. Obrigado, Jorge. Foi bom a contribuição da Olívia. Um abraço, doutor Paulo. Um beijo para a Olívia. Um beijo grande aos nossos queridos ouvintes. Um abraço em todos os pais que nos ouvem, porque domingo é dia dos pais. Exatamente. Né? E a gente só vai estar de volta na segunda. Então, parabéns a todos os pais. E quem tem o seu, aproveite bastante. E vamos comemorar assim, mais essa data. É verdade. Então, a você, Zé, o meu mestre, ao Jorge, Obrigado. A todos os nossos ouvintes, pais, o nosso carinho. Nosso carinho para os pais também, a todos os papais, sendo representados aqui pelo Dr. Paulo Magno e José Roberto. Um beijo para todos os nossos ouvintes. Estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, depois do Alô Rosmar e Oração do Terço com o Tarde Total. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Valeu, gente. Beijo para Gabi. Obrigado.